Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Eu agradeço a todos que me convidaram e a todos que estão aqui presentes, esse coral tão bonito de jovens. E eu gosto sempre de começar o meu encontro, a minha fala, com silêncio. Então o que eu vou pedir a vocês que estão sentados nas cadeiras é que sentem com os 2 pés no chão e desencoste um pouquinho. Vamos sentar da metade para frente da cadeira e sentir o alongamento da coluna vertebral. É uma coisa importante isso. Nós estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. E nós vamos fazer o alongamento da nossa ossatura. Perceba a coluna vertebral alongada. A coluna vertebral é chamada sede da vida. E perceba que a cervical é a parte nobre do corpo. A cervical segura esta cabeça, que pesa de 5 a 6 quilos. E nós temos que encaixar a cabeça em equilíbrio com o corpo para não ter dores nas costas. Então nós temos um alongamento da coluna vertebral e a cervical e o queixo está um pouquinho para baixo. Aí. Não é abaixar o queixo, é apenas encontrar o seu eixo de equilíbrio. Então nós temos o nosso corpo em equilíbrio. Nós vamos trabalhar um momento a respiração, é um pequeno exercício. Nós inspiramos pelas narinas, naturalmente. Inspirar não é fazer isso, ó. Isso não é inspirar. Isso prende o diafragma e não respira direito. Nós vamos deixar o ar entrar naturalmente. Perceba que é uma pequena pausa e nós vamos soltar o ar bem devagar pela boca. De novo, inspiramos e vamos soltar. Esvaziar os pulmões, porque se tem gás carbônico, não entra novo oxigênio. Vamos fazer isso de novo, inspiramos e soltamos devagar. No finalzinho pode até haver uma pequena contração no baixo abdômen, tanto que a gente solta, tira esse gás carbônico de nós. E uma última vez, inspiramos pelas narinas e soltamos pela boca. Aí podemos fechar os lábios. A ponta da língua fica no céu da boca, suavemente. E os olhos num ângulo de 45 graus, não precisa cerrar os olhos. E observe como é que está a sua respiração agora. Apenas observe sua própria respiração. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas.
a temperatura da sala. As partes do seu corpo que são cobertas pelas roupas e as que estão descobertas, o tato, a diferença. Ouvimos todos os sons próximos e distantes e são apenas o que são. E observamos então a nossa mente, se há pensamento ou não pensamento. E se você pensa em palavras ou imagens, branco, preto ou colorido, observe. É possível sentir o seu batimento cardíaco. E vamos pensar em alguém que nós gostamos muito. Aos que são cristãos podem pensar em Jesus de Nazaré. Aos islâmicos podem pensar no profeta Muhammad, que Allah o tenha. Podemos pensar nos nossos orixás. Podemos pensar em Jeová, aquele cujo nome não pode ser escrito nem dito, porque é maior que um nome. E quem não tem fé em nenhuma religião, seja bem-vindo. Pense em alguém que você gosta. Pode ser até alguém que já tenha morrido, pode ser um bichinho, um brinquedo. Lembre-se do amor e sinta esse amor no seu coração. E comece a incluir no seu coração e nessa amorosidade as pessoas que estão ao seu lado agora. A todos que estão nessa sala, as pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, os desafetos e os afetos. Coloque também as pessoas que você não conhece. E de repente perceba que todo mundo cabe no seu coração. E todas as pessoas, e todos os animais e as plantas, as árvores e as águas, os céus e as terras, e todos os povos, e todos os planetas, e todo o universo, e que hoje se chama de pluriverso. Cabe tudo no seu amor, no amor de cada um de nós. Muito obrigada. Este é o princípio de meditação. Isso não é uma meditação ainda. É o princípio pelo qual nós podemos acessar a amorosidade que está em nós, em cada um, em cada uma de nós. Não em algumas pessoas apenas, mas em todos e todas nós. E como é que a gente acessa essa chama e mantém acesa? Conexões neurais, neurociência. Nossa cabeça são neurônios. Neurônios para fazer sinapse, para fazer conexão, são de estímulos. O que nós todos estamos fazendo aqui hoje é fazer estímulos neurais. Em todos nós. Não é só para vocês. Nós precisamos disso. Nós religiosos precisamos religiosamente fazer as conexões neurais para nos mantermos religiosos. Veja, a palavra religioso é tão bonita, né? Ela vem de relegere, ler de novo. Nós podemos ler de novo a nossa história, as nossas histórias, das nossas tradições. Podemos ler de novo com um olhar,
com uma visão nova, a visão do agora, do mundo em que estamos vivendo, das nossas necessidades. Podemos ler a nossa vida de novo. Houve um tempo aqui no Brasil, vocês se lembram da época do cangaço? Lembram que se cortavam as cabeças dos cangaceiros e penduravam? Nós vemos povos hoje fazendo isto. Hoje existem pessoas no mundo que estão fazendo isto, cortando cabeças. Nós já fizemos isso no passado. Nos parece uma coisa tão antiga, mas ainda existe. E é por isso que nós nos reunimos. Ainda há mulheres que são abusadas. Lembram? Eram coisas do passado. As mulheres não tinham equidade, não digo igualdade, porque maravilhosamente não somos iguais. Eu gosto muito de não ter barba, por exemplo. Vocês gostam? Não precisa fazer a barba. É divertido isso, somos diferentes, mas tem equidade. É importante isso, equidade quer dizer valor igual. Hoje é um dia muito especial, é o início da primavera, equinócio de primavera. Ontem à noite, não foi? Equinócio significa dia e noite tem a mesma duração. Equidade é isto. O claro e o escuro têm o mesmo valor, a luz e a sombra. Dentro do budismo nós dizemos que é uma época muito auspiciosa, que nós podemos chegar na Terra Pura. A Terra Pura é o paraíso, o lugar perfeito, onde as pessoas são amorosas, se tratam bem, se respeitam, gostam uma das outras, apreciam a diferença, não querem ser iguais. Iguais não, nós não somos iguais, que maravilha que somos diferentes, apreciamos a diferença. Eu fui este ano ao Japão e meu avião parou em Dubai. Aliás, foi o ano passado, e eu fui bem na época do Ramadã. Foi tão interessante, porque o Ramadã é uma época que os povos islâmicos, durante quase 40 dias, acredito, fazem jejum durante o dia e só comem durante a noite. Não se podia nem beber água durante o dia, que foi uma grande surpresa para mim. Eu achei que água não tinha nada a ver, não, era não beber água. E aí você vai compreendendo um pouquinho que a diferença são coisas, situações que repetem a história. O que aconteceu com o profeta Muhammad, que ele ficou preso num lugar durante 40 mais dias, porque ficou sitiado, sem comer e sem beber. Muitas pessoas morreram. E é só à noite, quando fugiu, que ele se salvou, e foi salvo por judeus. Foi recebido na casa de um judeu, que o acolheu. Que mundo maravilhoso é esse que nós vivemos? Não é de agora que nós estamos nesse encontro interreligioso. Onde foi que nós perdemos a capacidade de reconhecer que cada ser que encontramos é o sagrado manifesto? Porque às vezes nós colocamos alguns em altares, né? E este é o altar daquele manifesto, mas os outros não. É complicado isto. Eu reconheço o sagrado naquela pessoa que eu não gosto, ou naquele que cometeu um crime, ou acho que não, ele não está lá. Será que não? O que é onipresença, onisciência? No budismo nós falamos de natureza Buda, a natureza iluminada que está presente em cada partícula. Não há nada que possa estar fora, não há ninguém, nada que esteja fora, não há fora nem dentro. Isso é um princípio básico. Princípio básico de budismo, vocês não devem conhecer, uma religião que, como o professor Sasaki falou, era muito ligada à colônia japonesa. E mesmo a colônia japonesa, muitos deles, ficando aqui no Brasil, acabaram se distanciando e nem conhecendo direito. Tem alguns princípios básicos, não há nada fixo, nem nada permanente. Vocês percebem alguma coisa fixa ou permanente que dê para segurar e dizer, não, isso é sempre assim? O que é sempre assim é a transformação, ela é incessante.
Todos estamos nos transformando o tempo todo. Eu mal lembro a minha mãozinha de bebê, eu tive uma mãozinha de um bebezinho, era pequenininha, tinha uma mãozinha bonitinha, olha como ela está tortinha, tem artrose agora. Eu fiquei muito contente quando eu vi um dia o Paul McCartney na televisão tocando, ele também tinha artrose. Eu me senti importante. Não sou só eu, ele é rico, poderoso, famoso, também tem artrose. Porque achei, falei, que eu não estou me cuidando direito, né? É genético, acontece. A nossa vida é transformação. O meu corpo se transforma, a minha mente se transforma. Mas como que eu posso fazer sinapses neurais que me levem para um caminho que conduza à não violência ativa? Não violência ativa. Quando nós falamos de não violência, o pessoal pensa, bom, então a gente vai meditar, a monja medita, né? Vamos ficar todo meditando, o mundo está se acabando, não tem importância, porque a gente está meditando e está mandando energia boa. Sim, a prece, a oração, a meditação são muito bons, são muito importantes, mas é preciso políticas públicas. É uma coisa que não depende só de cada um de nós, depende de cada um e de todos nós. Então tem mudanças que são educacionais. Isso é muito importante, que nas escolas todas esse encontro interreligioso aconteça. Há muita discriminação no Brasil. Foi criado um comitê de diversidade religiosa em Brasília, eles me convidaram, que principalmente as tradições de origem africana, que acabam de sair daqui agora, estão sendo perseguidas pelo Brasil. A Mãe África, gente, vocês lembram da Mãe África? O berço, talvez, da vida humana. E agora, qual é o problema que nós temos lá? Ébola, que se fala, né? Essa doença terrível que está dizimando as pessoas. E parece para nós é tão longe, não é longe, é aqui pertinho, é do lado. É do lado. Tradições que vieram, que falam conosco em vários níveis diferentes. A nossa mente tem níveis diferentes de percepção. Nós podemos falar com um teólogo e talvez ele não tenha fé. E nós podemos falar com uma pessoa muito simples e que ela é fé pura. Podemos falar com um teólogo que seja pura fé. E uma pessoa simples que também não tenha fé nenhuma. Será que nós sabemos não discriminar preconceituosamente? Será que o nosso coração e a nossa mente são realmente capazes dessas coisas bonitas que nós estamos falando? Queremos um mundo melhor. O que eu faço para isto? Uma vez Sua Santidade Dalai Lama perguntaram a ele, o que o senhor faz pelo meio ambiente? Eu gostei muito da sua resposta, ele disse assim, eu apago a luz do hotel quando eu saio do quarto. Nós às vezes queremos medidas muito grandiosas, mas é aquela coisa pequena no dia a dia que vai fazer a diferença. É aquela coisa pequenina. A minha família toda está aqui no Brasil há muitos anos, há mais de 400 anos. Meus ancestrais vieram de Portugal para cá. E eles tiveram escravos. E meus avós foram amamentados por mulheres negras que vieram da África. E se eu estou aqui hoje, eu devo muito a elas. Como que eu posso discriminar? Como que eu posso ter preconceito contra religiões que eu não conheço? Mas eu posso respeitar. É importante isso, eu respeitar. Eu não preciso me tornar dessa religião. Quando temos um encontro interreligioso, e a beleza do que acontece aqui em Maringá, é que não está um querendo convencer o outro. Eu não vim aqui convencer ninguém a ser budista. É uma opção minha, da minha vida. Eu nasci numa família católica apostólica romana. Estudei em colégios de freira. E chegou um momento na minha vida que eu comecei a questionar. Vocês já questionaram? Nós todos não nos questionamos? Eu conheço a história de um padre do deserto. Padres do deserto são
pessoas que vivem lá na Chartreuse, na França, eles fazem um voto de silêncio absoluto. E este jovem entrou no mosteiro, muito devoto, e um determinado dia ele chegou na nave principal, eles só reúnem à noite para entoar as benedictions. Bendito o céu, bendita a terra, bendita a lua, benditas as estrelas. Eles são proibidos de orar. Sabe que interessante? Conheci um padre do deserto que ele me disse isso. Disse assim, eu creio em Deus. Como que eu vou fazer barganha com Deus? Como eu vou dizer para Deus, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Interessante isso, né? Mesmo assim nós rezamos, né? A gente reza assim. Mas ele disse que eu rezava. Ele disse que esse jovem entrou no mosteiro e de repente um dia ele se deitou na frente da nave principal. Ele disse assim, vocês tiraram Deus de mim. Porque o Deus que ele tinha era um conceito, era uma ideia. Não era um encontro verdadeiro. E às vezes nós temos ideias e conceitos sobre a nossa própria espiritualidade. E despir-se dessas ideias e conceitos é o encontro. E essa frase, eu repito muito a frase de um bispo católico, eu não lembro o nome dele, que ele diz, a procura é o encontro. E o encontro é a procura, não tem fim. Não tem dizer, agora eu já sei, já peguei, sei tudo. Aquele que acha que sabe tudo, acabou de perder. Isso é texto de Buda. Perguntam a Buda, o ser iluminado sabe que ele é um ser iluminado? Ele diz não, porque se ele se achar iluminado, se ele se achar separado e diferente dos outros, ele não é iluminado. Shakyamuni Buda, a história é um príncipe, na Índia antiga, filho de um rei, de uma rainha. Ele nasce, aí contam histórias, lendas maravilhosas, nasceu, andou, falou. Isso são lendas que se contam para dizer que personagem extraordinário. Quando chega uma determinada idade, jovenzinho, ele resolve sair do castelo, ele vive em luxo, em fartura, é feliz, é casado, tem um filhinho, tudo que uma sociedade patriarcalista pode achar maravilhoso, né? O primogênito, o futuro rei. Mas ele se pergunta, ele sai de casa e vê que há dor e sofrimento no mundo. Ele vê um idoso que é maltratado na rua. E ele fala, como? Eu vou ficar idoso, meu bebê vai ficar idoso. Na Índia, que se respeitam tantos idosos, que se coloca a mão no pé do idoso e depois na sua cabeça, porque está acima de mim. Outra vez ele sai, ele encontra a doença. Imagine doenças na Índia 2.600 anos atrás. Hoje nós temos algumas que temos medo, né? Algumas formas de câncer. Há um tempo atrás o soro positivo nos assustava, né? Agora ébola na África, não é? Doenças que não temos a cura. E ele fica pensando, eu posso ficar doente. Não é que eu tenho pena do doente. Ter pena do doente não é compaixão. É estar separado. Eu aqui bonzinho, aqueles coitadinhos ali eu vou ajudar. Isso não é misericórdia verdadeira. A verdadeira compaixão é identificação. Tem um monge vietnamita, eu gosto muito das analogias que ele faz. Uma delas ele diz assim, a minha mão direita escreve muitas poesias, muitos livros. A mão esquerda não tem inveja dela. Nenhuma inveja. Um dia eu fui colocar um prego na parede e sem querer eu bati na minha mão esquerda e machucou o meu dedo. A mão esquerda não xingou a direita por causa disso, nem pegou o martelo e foi bater na direita. Eu apenas deixei o martelo e cuidei da minha mão esquerda. Nós somos a vida da Terra. Nós estamos todos interconectados, interligados, como um único corpo. E cabe a nós cuidar das nossas partes que precisam de cuidado. E não é dizer não tem nada a ver comigo. O meu pé está longe da minha cabeça, mas se ele machuca, eu preciso cuidar dele. Este é o cuidado amoroso. É tão amoroso e tão cuidado e tão íntimo que nem mais de amor se fala, porque está identificado. Esse é o princípio budista da compaixão. Uma vez eu fui dar um senhor muito importante em São Paulo pediu que queria aprender meditação comigo, que eu fosse no escritório dele.
porque nem ao templo ele podia vir, porque era muito importante. E eu fui ao escritório dele e eu falei, escute, o budismo se baseia em sabedoria, compreensão clara da realidade para ter discernimento correto e atuar de forma correta e compaixão. Ele disse assim, eu sei fazer as coisas com paixão. Eu falei, não é bem assim, não é fazer as coisas com muita paixão, é sentir ternura, cuidado amoroso, como você cuida da sua mão, do seu pé, da sua cabeça, você cuidar de alguém que se aproxima. O meu templo fica no meio da cidade de São Paulo, do lado de um campo de futebol, e há muitos moradores de rua que ficam por ali. Eu converso com eles, não tenho grande intimidade, porque eu não tenho uma tarefa de cuidar deles. Mas de vez em quando eles batem na minha porta e me pedem uma sandália, uma roupa velha. Eu dou. Tem gente que acha que eu não deve dar. Se eu tenho, eu dou. Quando eu era criança eu já fazia isso. E as pessoas diziam, vai ter uma fila aí na porta. Eu falei, bom, eu não posso atender todo mundo. A minha superior uma vez foi à Índia, trabalhar junto com Madre Teresa de Calcutá. E ficava lá lavando as pessoas doentes que chegavam, elas que transpirava. E uma hora muito cansada, ela resolveu dar uma saidinha numa portinha do mosteiro, do hospital. Esse hospital recolhia roupas das pessoas e alimentos e distribuía aos pobres. E as irmãs, alguns momentos antes, haviam aberto uma portinha bem pequenininha, porque não tem para todo mundo. Então elas abriam aquela portinha e davam as coisas para todas as pessoas. Mas não deu para todos. E ficou uma multidão lá, brava, porque não recebeu, né? Eu também. Nisso sai a minha superiora, que não fala uma palavra de hindu, e não tinha nem a bolsa com ela, nem nada. E as pessoas todas vieram para ela, levantando as mãos e pedindo coisas que ela não entendia. E ela pensou, o que eu posso fazer? E ela sabia uma palavra em hindi, que era namastê. Namastê significa, o sagrado em mim reconhece o sagrado em você. E ela juntou as mãozinhas, como nós fazemos, em prece, em oração, olhou para toda aquela multidão de pessoas muito pobres, abaixou a cabecinha e disse, namastê. E eles todos juntaram as mãos e disseram a ela, namastê. Ela mais tarde comentou isso conosco. Talvez fossem pessoas, na Índia se chama de párias, aqueles que estão até fora das castas, que não são reconhecidos por ninguém, cuja sombra não pode tocar alguém de uma outra casta, e ela os reconheceu como sagrados. Quando somos capazes verdadeiramente de fazer isto, nós estamos mantendo os ensinamentos de Buda. Ele viu a velhice, a doença e depois a morte. Nós todos vamos morrer. Existe algum aqui que não vai morrer? Todos vamos. Jovens, morrem jovens alguns, outros morrem mais idosos. Mas é natural a morte para nós. É natural da nossa espécie. E ele, jovenzinho, vai ter um corpo sendo cremado. A cremação na Índia é feita ao ar livre, ao lado do rio. E a gente derrete. Eu fui à Índia, eu vi uma cremação. O nosso corpo derrete, ele é 75% água. Tudo que você é, pensa, sonha, acha, defende, luta, briga por, derrete. Por que não apreciamos a vida? Por que precisamos lutar e brigar e dizer, essa é a minha ideia, eu vou defender até o fim? Abre mão. A harmonia é mais importante. Bem-estar é mais importante. E olha, nós estamos em época de eleições. Percebem que cada uma de nós é um candidato? Nós queremos os votos. Estamos que nem esses outros candidatos aí na televisão fazendo coisa feia, falando mal um do outro. Nós fazemos igualzinho. Ficamos falando mal dos outros, assim, para ver como eu sou bom. Aquele lá não é bom. Aquela pessoa fez isso, aquela ali é louca, aquela é não sei o quê. Que isso? Vamos começar a apreciar uns aos outros? Vamos começar a falar das coisas boas que as pessoas têm? Porque quando nós falamos do bem,
ele enche a nossa boca e a nossa cabeça. Se eu falo do mal, se eu critico, se eu resmungo, olha, essa é uma regra de São Bento, eu gosto muito dos beneditinos. Regra 34 de São Bento, é para falar do budismo, né? Regra 34 de São Bento diz assim: é proibido resmungar, é proibido até mesmo o murmúrio correto. Vocês resmungam? Confessa. Olha, para ser bispo aqui vocês podem confessar, ele vai dar para vocês a penitência. Resmungam, a gente resmunga demais. A gente resmunga dentro da cabeça, fica lá, é porque fulano, porque não sei o que, porque não sei o que, não é assim. Ou então a gente resmunga para o vizinho. Você viu o que ela fez? Ela fez isso para mim. Aí eu fico brava de novo. Aí você viu o que ela fez? Ela fez isso para mim. A minha vizinha, minha amiga, me traiu, não me cumprimentou, não falou comigo. E a gente vai repetindo uma coisa negativa e a nossa boca fica cheia de fel, o nosso coração fica amargo. E não falamos com a pessoa certa, na hora certa, de maneira adequada, para que haja mudança. Para que haja mudança no mundo, nós temos que falar diretamente com a pessoa certa, de maneira amorosa. Escrevam cartas de amor. Amado chefe, preciso de um aumento. Pensaram nisso? Gostoso, não é? Porque quando você vai pedir um aumento, o que você faz? Você já vai bravo, já não dormiu à noite, né? Já vai bravo lá, entra na sala. Só a sua entrada na sala, o outro já diz, estou ocupado, né? Porque entrou com uma energia negativa, não é benéfica. Você tem que se transformar nesse átomo de paz que você quer no mundo. A bomba atômica, que coisa medonha. Eu fui lá visitar Hiroshima. A bomba atômica foi um átomozinho, pequenininho assim, ó, mexeu em destrói em quilômetros de distância. Imagine que cada uma de nós pode se tornar esse átomo de paz que nós estamos invocando hoje. Cada uma de nós. Mas se você não observar, você vai ver que você é violenta, que você é rude, que você é agressiva, que você conhece muito bem as pessoas com quem você está mais íntima e você sabe ir lá direitinho no pontinho, dar uma agulhada naquilo que incomoda. Para quê? Por quê? Para ter poder? Para provar para os seus filhos que você é melhor do que ele? Me amem a mim, votem em mim, que eu sou melhor, tá vendo? Eu sou melhor que o papai, eu sou melhor que a mamãe. E os irmãos, os filhinhos entre si, veja a mamãe como eu sou melhor do que ele. Para quê? Se nós podemos viver de outra maneira. É um crescimento da capacidade humana de ver a realidade. Líderes espirituais são aqueles que já conseguiram ter uma visão maior da história, né? Porque a maioria de nós, ela vê só pequenininho. Eu, a minha casa, o que está aqui da minha volta. Ai, morreu alguém como eu sofro. Morre gente todos os dias. Vamos encaminhá-los para a luz infinita? O templo que vocês têm aqui em Maringá é um templo chamado a Terra Pura. Tem um Buda que chama Amitabha, é o Buda da luz infinita. E diz que quando a gente morre, se a gente foi bem legal durante a vida, quer dizer, criou um karma positivo e bom, a gente vai para a luz infinita. Se fez coisa mais ou menos, não vai para a luz infinita. Será que não? Aí ele deixa na porta, ele vai lá e fica rezando, para você ficar na portinha da luz infinita. Aí só você tem que dar um passo. Esse Buda Amitabha é muito legal. Ele diz assim, que nos céus até os bons entram. Não é legal? Até os bons, não é que o céu é para os bons, até os bons podem entrar no céu. É um pouco, o budismo tem uma linguagem um pouco diferente, tem uma maneira, um olhar um pouco diferente, nada fixo, nada permanente, tudo interligado, interconectado. O nosso príncipe viu a velhice, a doença e a morte, e aí ele ficou muito preocupado com que história era essa, para que serve a vida se nós vamos morrer? Cheio de divindades na Índia, que são essas divindades, essas deidades, para que servem, quem são, onde estão? Aí ele resolveu sentar e meditar. Ele ficou 7 dias e 7 noites sentadinho meditando. Na manhã do 8º dia, passou por várias provocações. Os demônios vieram, que eles são danadinhos, né?
Ele vem fazer teste na gente, não é malvado de ruim, assim. Ele vem testar, vamos ver, você consegue? Você quer mesmo? Eu vou puxar seu pé, vou pegar seu ponto fraco e vou dar uma puxadinha. Então ele veio primeiro tentar com coisas gostosas, quero cadeiras gostosas, lugares bons, ele disse, eu não levanto enquanto não encontrar a resposta. Ele sentou para meditar, vieram falar, como está seu pai, seu rei no mundo, você tem que fazer alguma coisa pelo mundo, não fique meditando. Eu não vou enquanto não encontrar a resposta. Diz que vieram mulheres lindas, tentadoras, eu não vou enquanto não encontrar a resposta. Eu gosto de pensar na história que era uma princesa, não era um príncipe. Ela era ótima princesa, nasceu uma filhinha. Ela deixou a filhinha no castelo e foi procurar a vida espiritual. E estava lá fazendo as suas práticas espirituais e vieram as tentações, vieram os homens lindos. Porque a história é sempre contada da visão masculina, né? Vocês perceberam? Esses danadinhos. Eles, meninos, escreveram tudo. Nós não tivemos nenhuma chance de escrever nenhum livro de história religiosa. Mas podemos imaginar o contrário, porque é simbólico, não é? Imagine a pessoa que está num caminho espiritual e vem as tentações. E são todas as tentações dos sentidos, são tentações até de poder espiritual. Agora eu obtive níveis superiores, né? Cuidado! O menino se pôs a meditar, vieram todas as tentações, a última delas é o que eu gosto mais. O demônio, o rei dos demônios, e demônio como diabo, aquilo que divide, que separa, que é dual, que se opõe ao uno. O que é dual, dualista, pensamento dualista, eu e o outro. Percebe? Isso que é demônio. Está com o demônio no corpo, está em dualidade. Eu e o outro. Eu e a minha mente. Eu e os meus sentimentos. Une isso, se torna isso e abre mão. Pois o menino está lá meditando e aí aparece o rei dos demônios e diz assim, agora sim, você é o máximo. Você atingiu um nível de compreensão e de sabedoria. Você é o grande sábio, você é o melhor de todos. Ele põe a mãozinha na terra e diz, a terra é minha testemunha. Orgulho, gente, é uma coisa perigosa, danadinha, que nos pega. Fica orgulhoso. Eu sou melhor. Eu vou mais à igreja. Em casa é uma pestinha, não adianta. É bom a igreja, mas a igreja está aí com você, onde você vai, o sagrado está. Eu vou muito ao templo, nós vamos falar dos templos budistas, né? Na minha casa é uma casa de meditação. Então tem as pessoas que competem lá. Quem que medita mais? Eu estou mais tempo meditando, a minha almofada está mais gasta. Mas seus relacionamentos humanos estão melhores? A vida na sua família e na sua casa está em harmonia? Você tem tido sucesso naquilo que você quer fazer? Seus ancestrais estão te abençoando? Nós falamos de ancestralidade. Que se a gente faz as coisas direito e correto, os ancestrais nos protegem. Eles estão em nós. Caso contrário, nós vamos ter problema, ancestral atrapalha. Porque o seu coração, a sua mente não está coerente. Então o budismo tem isso, nada fixo, nada permanente, tudo interligado, e somos a vida da Terra. Não viemos de fora da Terra, não vamos para fora, nós somos a vida deste planeta. Por isso nós cuidamos. Ele não é a nossa casa comum. Eu gosto muito do Leonardo Boff, mas mais do que ser a nossa casa comum, é o nosso corpo comum. Nós vivemos das águas, das plantas, dos animais que existem neste planeta. Se nós não cuidarmos, nós como espécie desaparecemos. Quando o Buda tem a sua visão iluminada, ele diz, eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Não há mais um eu separado. Este eu igual a toda a terra e todos os seres. Nós dizemos que o próprio Shakyamuni Buda surge deste eu. Todos nós surgimos deste eu. E também dizemos que todos nós estamos na pupila dos olhos de Buda. Então haja, pense, caminhe como um ser iluminado, um ser pleno de sabedoria e de luz. Pare de pretender que você não sabe, porque você sabe.
Somos todos a verdade manifesta. A verdade não está apenas nos livros sagrados. Cada um de nós é a manifestação da verdade. Acesse essa verdade em você. Mas para isso precisa de orientadores. Porque às vezes nós achamos que estamos indo para o caminho correto e vamos para o caminho errado. Perceba dentro da sua tradição espiritual ou da filosofia. Eu aprecio muito pessoas também que são ateias, são seres humanos maravilhosos e éticos. E isso é uma outra discriminação que fazemos. Só é bom quem crê, quem não crê não presta. Não tem nada a ver com isso. Há pessoas muito éticas nesse mundo. E ética é fazer o bem pelo bem, sem esperar nenhum retorno, nenhuma medalha, nenhum prêmio. Quando a gente consegue viver assim, nós conseguimos a paz que estamos clamando aqui neste momento. Que cada uma de nós possa se tornar esse átomo de paz nas suas palavras, nos seus gestos e pensamentos. O oposto disto se chama coração partido, rompido, endiabrado, dividido, que é chamado de corrupto. E corrupção não são só pessoas importantes em algum lugar. É aquilo que fazemos no nosso dia a dia quando não somos capazes de incluir no nosso coração pessoas que são um pouquinho diferente de nós. Que a paz prevaleça na terra.